Pois bem, alunos do Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Atos dos Apóstolos. Também você, aluno que vem do Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, extensão Patos, na Paraíba. Que Deus estenda graça sobre vocês e que o Senhor possa manifestar a sua graça sobre cada um de vocês para a glória do Senhor somente. A nossa aula é a aula 4, encerrando assim o nosso primeiro módulo, o módulo Pano de Fundo de Atos dos Apóstolos. A nossa aula 4 trata do Reino de Deus em Atos, ou Pano de Fundo Teológico de Atos, o tema do Reino de Deus. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos, presidente e fundador do Centro de Estudos Presbiteriano, onde você está estudando na plataforma de aprendizagem do nosso curso de Teologia Sistemática e Teologia Bíblica. Você está dentro da Teologia Exegética estudando o livro de Atos conosco, ok? Então nós estaremos, você fique atento ao nosso cronograma de aulas esse mês, para que você não perca nenhum dado, nenhuma informação, nada que seja necessário a você compreender sobre o curso de Atos dos Apóstolos, ok? Muito bem, vamos embora, vamos seguir na frente, vamos caminhar aprendendo mais a palavra do Senhor. Muito bem, agora nos ocupamos de tratar do tema o Reino de Deus como um pano de fundo da construção do texto de Atos. Por quê? Porque quando eu estudo o texto de Atos, eu percebo no texto de Atos uma grande menção à mensagem escatológica do Reino de Deus. Por exemplo, você pega o esboço de Atos, capítulo 1, verso 8, você terá Jesus falando sobre aquilo que ele gostaria que a igreja fizesse, o recebimento do poder da igreja. É bem interessante em Atos 1, verso 8, mas o que nos chama a atenção é que antes dessas palavras de Atos 1, 8, você vê o verso 7, diz, Atos capítulo 1, verso 8, na verdade, verso 7, que vai dizer uma coisa interessante. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? O reino a Israel. Responderam, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua própria exclusiva autoridade, ou para sua própria autoridade, ou para sua exclusiva autoridade. Depende da versão que você esteja usando para acompanhar o nosso curso. Mas recebereis poder ao receber de vós sobre o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até com o fim da terra. Aqui, de fato, você percebe pelo texto que há uma temática no verso 6 do reino de Deus. Os discípulos tinham uma perspectiva evangélica e messiânica a respeito da vinda do reino e como o reino seria processado e manifestado nesse mundo. Pois esse é o pano de fundo teológico significativo no texto de Atos dos Apóstolos. É claro que o reino de Deus é um dos temas mais dominantes na teologia do Novo Testamento e você percebe isso. Você pode ler, por exemplo, George Eldon Ladd no seu livro Teologia do Novo Testamento. Ele vai defender que o mito unificador da teologia do Novo Testamento é certamente o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um dos temas bastante abraçados, discutido e tratado no livro de Atos dos Apóstolos como bem de todo o Novo Testamento. Consideremos também as seguintes ideias nesta aula. Nós vamos considerar as seguintes ideias. Primeiro, consideraremos a teologia sobre o Messias na perspectiva judaica. Olharemos também para a teologia de João Batista em relação a essa questão do reino. E consideraremos também a perspectiva cristã dessa ideia messiânica. Ok, vamos seguir aqui. Vamos considerar a perspectiva da teologia judaica, o conceito messiânico do reino. Esse ponto eu unifiquei os dois tópicos anteriores porque são temas interligados e complementares um do outro. Então, a perspectiva judaica da teologia, mas também o seu conceito messiânico do reino, porque a teologia judaica está baseada, fundamentada basicamente no conceito do Messias. Depois dos escritos dos últimos livros do Antigo Testamento, depois desses livros terem sido escritos, aproximadamente no quinto século antes de Cristo, nós vemos o povo judeu sendo oprimido primeiro pelos babilônios, depois pelos medos persas, depois pelos gregos e, por fim, debaixo do governo romano. Estas experiências de sofrimento fizeram com que as expectativas teológicas do judaísmo seguissem direções importantes e diferentes.
porque enquanto se tinha uma perspectiva messiânica antes desses eventos, posteriormente a esses eventos, essa perspectiva ela tomou um novo rumo, uma nova concepção, uma nova conotação. Considerando aqui, por exemplo, os Zelotes. Os Zelotes, por exemplo, acreditavam que Deus queria que Israel recebesse o dia do Messias. De que forma? Levantando uma ressurreição contra as autoridades romanas. E você vai ter os Zelotes lutando, aí você está vendo aí uma guerra Zelote, tentando tomar o poder de Roma sobre Jerusalém, sobre o governo naquele período. E aí você vê que houve uma derrocada dos Zelotes, os Zelotes foram mortos. Tanto é que Atos vai fazer menção a Teudas, né? Certamente um zelote. Você vai ter lá o caso de Barrabás, que certamente era um zelote. Então eram homens com muito zelo, mas que queriam de fato tomar a força para que pudesse chegar o reino do Messias. Então o dia do Messias seria tomado à força, e nesse sentido era a concepção teológica dos zelotes. Há um outro grupo também muito interessante que você precisa também tomar conhecimento, que é exatamente esse grupo aí que aparece aí do nosso processo aqui, né? Então, esse grupo aí, os outros grupos apocalípticos acreditavam que Deus interviria de forma sobrenatural para destruir os seus inimigos e assim estabelecer o seu povo em vitória. Ou seja, havia também os místicos da época que entendiam que deveria isso acontecer. Por exemplo, os macabeus, eles também sustentavam uma intervenção divina sobrenatural em muitos dos seus pontos. Ainda que tivesse a revolta macabeia, essa era a concepção teológica que muitos sustentavam. E aí nós temos os personagens posteriores, que são esses os fariseus e também os saduceus. O que eles queriam? O que eles ensinavam sobre o reino e o Messias? Estes também são chamados de nomistas, né? Estavam também os nomistas, popularmente conhecidos como fariseus e saduceus, porque nomistas eram apegados a leis. Que acreditavam que Deus não interveria sobre a vida do povo que estava sofrendo até que Israel fosse obediente à lei. É bom lembrar que os fariseus, quando eles surgem com a perspectiva de preservar a lei, preservar a vida de santidade, preservar o conhecimento de Deus. Nesse sentido, os fariseus eles foram realmente um grupo maravilhoso, um grupo que surgiu como, não com a caracterização que posteriormente no Novo Testamento vai ter, de alguém hipócrita, de alguém que tem uma vida aparente de piedade. Na verdade, eles surgiram com bom motivo, mas se desviaram desse bom motivo. Os saduceus é uma seita. Quem estudou e quem fez o trabalho relacionado ao contexto religioso do Novo Testamento vai descobrir que os saduceus é uma seita que vai surgir dentro do judaísmo, negando os elementos sobrenatural. Por isso que eles não acreditavam na intervenção sobrenatural divina, a menos mediante uma observância legal, observância da lei. Mas a pergunta é, quem é Jesus? A igreja responde como sendo o Messias. Devemos ressaltar que Lucas declara que Jesus é o Messias do Senhor, isto é, o Messias do próprio Deus. Lucas capítulo 2, nos versos 26, vejamos o que diz a palavra do Senhor nesse sentido. Em Lucas 2, verso 26, aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente poder dar uma olhada ao que diz a Escritura Sagrada sobre esse aspecto. Aqui em Lucas capítulo 2, no verso 26, nós lemos o seguinte, olha o que nós lemos. Revelaram-lhe o Espírito Santo de que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, o Messias do Senhor, o Messias, né? A palavra Christos, na língua grega, reproduz o hebraico Mashiach, que é o Messias, aquele que é ungido, aquele que é separado, aquele que é escolhido, o Messias prometido pelo Senhor. No capítulo 9 também de Lucas, no verso 20, você lerá uma declaração bastante curiosa que Lucas declara, diz o seguinte, mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus, ou seja, és o Messias de Deus, Christos, Messias. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque às vezes as pessoas acham que Jesus é o nome de Jesus e Cristo é um sobrenome. E não é isso. Jesus é o nome dele, Salvador do mundo. E Christos é a função, o ofício que ele carrega. Messias, Jesus Cristo, Jesus o Messias.
Esse é o sentido interessante. A mesma coisa com o termo João Batista. João Batista não se chama João Batista, não é que o sobrenome dele seja Batista, né? Ah, o nome do meu filho vai ser Paulo Batista, João Batista, Roberto Batista. Não. Batista, na língua grega, lá batistete, né? O Batista, né? Significa João o Batizador. João Batista está ligado ao ofício de João. A mesma coisa acontece com Judas Iscariotes. Ah, Judas Iscariotes, Iscariotes é o sobrenome. Não, Judas de Iscarioque, ou seja, Judas de uma cidade na Judéia chamada Iscariote. Os eruditos dizem que Judas certamente era também um zelote. Por exemplo, Maria de Magdala, né? Maria Madalena é Maria de Magdale, que significa exatamente isso, Maria de ah, Magdala, né? Que é uma cidade também ali na região, ok? Então, não vai confundir o nome, né, Jesus com genérico, não faça isso. Jesus é Jesus, e quando fala do Cristo, está falando de Jesus o Cristo, está falando de Jesus o Messias, a função messiânica de Cristo, a função messiânica de Jesus. Ok? Lucas capítulo 23, no verso 35, nós lemos uma coisa também curiosa, interessantíssima aqui sobre esse aspecto. Lucas 23, 35 diz assim, diz, ah, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvor aos outros e a si mesmo se salve, né? E a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então você percebe aí que eles, se você é o Messias, então o Messias de Deus salve a você mesmo, saia dessa cruz, desça dessa cruz. Então você percebe que o termo, a Bíblia, ela vai responder à Igreja do Novo Testamento, a Igreja Neotestamentária, e de modo particular, Lucas vai responder que Jesus, ele é o Messias prometido, aquele que o povo esperava, né? Como o texto aqui deixa bastante claro aqui no verso 35, né? O escolhido, ou aquele que é prometido. E Atos capítulo 4, verso 26, Lucas, mais uma vez, nos traz uma informação importantíssima sobre o ofício messiânico de Jesus. Olha só, capítulo 4, verso 26. Ele diz: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma só contra o Senhor e contra o seu Messias, ou seu ungido, ok? Então, quem é Jesus para a igreja primitiva? Para a igreja primitiva, Jesus é o Messias. Quem é Jesus para a igreja de hoje? Jesus é o Messias, o Redentor, aquele que traz o reino de Deus, ok? Muito bem. João Batista é o ensino a respeito do reino de Deus. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos indicam que João o Batista fez um chamado ao verdadeiro arrependimento. E você vai ver isso na Escritura como um todo. E proclamou as boas novas de que o Messias estava por trazer o reino de Deus na terra. Ainda mais, João acertadamente identificou Jesus como sendo esse Messias. Vejamos as palavras do batizador em Lucas capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que diz. Respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas ou das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há uma discussão muito grande sobre o batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo dentro do meio evangélico. Alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo está vinculado à efusão do Espírito que acontece em Pentecostes e o povo recebe o Espírito Santo para a nova dinâmica da igreja, conforme Atos 1,8 parece sugerir. Também, e com fogo, tem a ver com o contexto de juízo, ele batiza o juízo. Eu prefiro seguir essa interpretação porque eu julgo ser ela mais coerente com o contexto de Mateus capítulo 3 também. Então, fazendo a leitura paralela dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai seguir essa linha de interpretação facilmente. Outros vão dizer que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é porque o fogo é purificador, é burilador. Então, alguns entendem que o Espírito Santo tem a ver com o sentido de que ele, como Espírito, ele vai provocar a purificação mediante o fogo. É como uma figura metafórica da purificação.
É uma interpretação interessante, mas eu prefiro a primeira linha, porque acho que faz jus à revelação de Deus. No verso 17, nós vemos o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua ira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E aí você tem a interpretação exatamente daquilo que eu havia dito, né? Então, com a pá, ele recolhe o que é trigo e guarda no celeiro, mas a eira, a palha, ele vai jogar no fogo. Então, o trigo recebe o batismo com o Espírito Santo e a palha recebe o batismo do juízo, o fogo eterno. É essa interpretação que naturalmente decorre da leitura do texto sagrado. João Batista e o Messias. Aqui João declara corretamente que o Messias traria a grande bênção e a purificação do Espírito, incluindo o juízo. Então, o Espírito me santifica, mas também manifesta o juízo sobre aqueles que são pecadores. Contudo, estava sob a concepção errada de que o Messias realizaria a sua obra de uma única vez. Ou seja, João, ele entendeu que a função de Jesus era purificar o trigo e queimar a palha. Mas João estava equivocado, tomou uma perspectiva equivocada na sua avaliação, porque João não previu que o Messias traria salvação e juízo ao mundo em etapas. Ele não entendeu isso. Ele não previu essa perspectiva, que por etapas o reino estaria sendo instalado. Ah, e aí, mais tarde, você verá João perplexo quando está preso. Ele não vê nada mudando, ele nem tem a perspectiva escatológica do reino de João é que o rei não fosse, que Jesus como Messias tirasse, não vou dizer usurpar porque ele é o dono de tudo, então que ele tirasse o império romano do governo e ele assumisse o governo porque ele é o Messias. João ele acabou ficando perplexo nisso e Jesus ainda não havia feito o que os teólogos judeus haviam esperado que o Messias fizesse. Por quê? O ensino judaico do judaísmo era o Messias, ele é político, ele vai nos livrar de todos os nossos inimigos. Então, ele de fato, se Jesus é o Messias, como João acreditava que de fato Jesus era, e de fato Jesus era e continua sendo o Messias, João não via nenhum desses acontecimentos ensinados pelas escolas rabínicas acontecerem. João estava perturbado com isso, e por causa desse fato, né, ele enviou mensageiros até Cristo para lhe perguntar se ele é realmente o Messias ou se deveria esperar algum outro. Observe a pergunta e também a resposta de Jesus em Lucas capítulo 7, versos 20 a 23. E quando aqueles homens chegaram junto dele, junto de Cristo, né, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha a pergunta. É tu o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar outro? Jesus poderia ter dito para eles: Não, eu não sou o Messias que vocês esperam. Eu sou o Messias que Deus enviou para vocês. Mas Jesus responde de outra forma. Olha o que Jesus responde. E na mesma hora curou a muitos de enfermidades, de males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Vejam, os mensageiros de João viram Jesus operando esses milagres. Respondendo, então Jesus disse para os mensageiros de João: Ide, anunciai ao meu primo, né? Anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres se anuncia-se o evangelho. Aqui, queridos, é interessante isso aqui, porque se você quer se aprofundar nessa questão aqui da resposta de Jesus, eu recomendo a leitura do livro A Bíblia e o Futuro, do Anthony Reutemann, apesar de não concordar com muita perspectiva do que Reutemann levanta, mas nesse aspecto Reutemann capta bem essa ideia do reino de Deus sendo implementado na pregação e no ensino de Cristo. E aí Jesus termina dizendo: E bem-aventurado é aquele que de mim não se escandaliza, ou daquele que em mim não tropeça. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Olha, João, eu vim, fiz, curei, estou libertando o povo. Essa chegada do reino, o reino já chegou. O reino não é um reino material que você espera que aconteça, que eu me sento no trono e tudo mais. E feliz e bem-aventurado, makarios, que aparece na língua grega, significa bem feliz, muito feliz. É a mesma expressão para o Aishere do hebraico, quando diz bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, tudo mais, do hebraico. Aqui no grego, makarios significa exatamente isso, estar muito feliz. É aquele que aprendeu a confiar em Jesus e não se escandalizou e não tropeçou na sua pessoa e no seu ofício messiânico. Consideremos a síntese da resposta de Cristo nesse aspecto.
Em sua resposta a João o Batista, Jesus se referiu a várias promessas messiânicas presentes no livro de Isaías. Ele está reportando: coxos andam, os aleijados andam, cegos veem, surdos escutam. Então, essa promessa messiânica, advinda do profeta messiânico Isaías, estava sendo cumprida. Então, Jesus menciona Isaías para ele: ó, João, olha só o que está acontecendo. Assim procedeu para assegurar a João que ele estava no processo de cumprir várias das esperanças da profecia messiânica do Antigo Testamento. Então, essas esperanças proféticas e messiânicas veterotestamentárias estavam encontrando lugar na pessoa bendita do Redentor Jesus Cristo. Mas não se tratava da perspectiva meramente humana, mas daquilo que era ordenado por Deus. Ou seja, a missão messiânica de Jesus não se configura nas esperanças judaicas de um reino político e temporal, mas nas perspectivas ordenadas por Deus no Evangelho desde o período veterotestamentário. Então, quando eu estudo a questão do reino de Deus, eu tenho que observar o reino de Deus dentro da perspectiva cristológica, do evento Cristo, daquilo que Cristo fez e daquilo que ele ensinou sobre o reino de Deus. Muito bem. Seguindo aqui, a teologia cristã. Esse é um outro aspecto. Precisamos considerar também o reino de Deus dentro daquilo que nós chamamos de teologia do Novo Testamento ou teologia cristã, a teologia do cristianismo. Podemos resumir a mensagem do Evangelho do Novo Testamento assim: o Evangelho é o anúncio de que o reino de Deus veio através da pessoa e obra de Jesus, o Messias, e que avança para a sua grande consumação à medida que Deus concede a salvação a quem receber e confiar, né? A quem receber e confiar como o Messias, ou a confiar nele como Messias. O reino de Deus vem à terra através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Lucas acreditava que o Messias, Jesus, havia começado a fase final do reino de Deus na terra e que um dia regressaria para terminar a obra que havia começado. A Dodd, o Eldon Ladd Dodd, nos lembra que o fato mais marcante na proclamação de que Jesus fez do reino foi sua irrupção presente na história em sua própria pessoa e missão. Então, o ensino de Jesus, a proclamação de Jesus do reino, está nitidamente clara na presença da pessoa cristológica, ou da pessoa Cristo, da pessoa teantrópica, Jesus Cristo. Não devemos ser surpreendidos por encontrar a expressão Basileia Tuteu, reino de Deus, designando um novo estado da bênção redentora. Porque quando eu olho para a bênção, quando eu olho para o reino, eu olho para o Messias. Quando eu vejo o Messias, eu vejo a aliança de Deus, eu vejo o pacto de Deus. E aí a gente vai entrar naquela questão do Mitre, ah, que a teologia bíblica trabalha, e eu não vou trabalhar isso aqui agora. Isso é no curso de Teologia Bíblica. Se você ainda não se matriculou no curso de Teologia Bíblica, se matricula, porque você vai gostar do curso de Teologia Bíblica. A gente discute também essa temática do Mitre, né? Então, o reino de Deus, ele é circunscrito e é evidente na pessoa do Redentor, que é Cristo Jesus. No livro de Atos, Lucas presta atenção a essas duas dimensões do Evangelho. De forma objetiva, enfatiza as realidades da grande obra da salvação de Deus na pessoa de Cristo. Ou seja, a mensagem redentora de que Cristo morreu pelos pecados de seu povo, de que ele ressurgiu dos mortos e que agora ele reina à destra de Deus Pai, e por fim ele voltará em glória. Essa temática teológica presente nos escritos neotestamentários está presente no livro de Atos e no livro de Lucas, e no Lucas Atos, né, no Evangelho e no livro de Atos. Essas verdades soam como eco singular em Atos capítulo 2, versos 22 a 24, que diz: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo-lhe os agrilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela, ou que fosse ele retido por ela. Aqui é curioso porque nós vemos que toda essa trajetória que nós já mencionamos, né,
da obra messiânica, da obra redentora, que Cristo morreu pelos pecados dos pecadores, que ele levantou dos mortos, que ele reina nos céus, a destra do Pai, que ele voltará a estar captado nessa questão do que Pedro tem dito, do que o Senhor tem falado aqui em Atos capítulo 2, versos 22 e 24, dentro da obra de Lucas. Então você percebe que a ideia do reino é uma ideia presente no livro de Atos. Porém, Lucas também oferece atenção ao lado mais subjetivo também do Evangelho. Em muitas ocasiões, ele enfatiza a importância das pessoas receberem pessoalmente a verdade de Cristo para que suas vidas sejam transformadas. Por exemplo, basta-nos olhar para a passagem de Atos capítulo 2, versos de 37 até o verso 39, no discurso de Pedro. Veja só, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a perspectiva subjetiva do Evangelho é apresentada de maneira muito clara, o arrependimento, né? E o elemento concreto desse arrependimento é o batismo com águas. E esse batismo ele se estende não apenas aos adultos, mas também às crianças. Então nós olhamos a perspectiva bíblica, teológica de Atos, levando em consideração de que o reino de Deus é o elemento claro e evidente. E como é que eu entro no reino? Como é que eu me aproximo do reino? Como é que eu me aproprio do reino? Através da porta do arrependimento. Deixa eu traçar aqui para vocês o Rodolfo Bultmann. Bultmann ele é um teólogo de linha liberal, como a gente conhece. Bultmann ele tem concepções teológicas terríveis em relação à demetodologização, mas quando o Bultmann vai tratar do tema do reino de Deus, o que ele fala tem a evidência teológica ao lado dele e bíblica. Isso não quer dizer que eu concorde com a teologia de Bultmann, pelo contrário, Bultmann ele é um cara que eu acho difícil ter ido para o céu, né? Eu acho difícil ter ido para o céu. Mas veja bem, Bultmann ele ressalta que o tema do reino de Deus está presente na pregação escatológica de Cristo. E é verdade. Quando eu olho para a pregação de Cristo, eu vejo o elemento escatológico do reino. Né? Arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus está próximo. Jesus anuncia a irrupção imediatamente iminente que se manifesta já e agora. O reinado de Deus é um conceito escatológico. Ele se refere ao governo de Deus que põe termo ao atual curso do mundo, que destrói tudo que é contrário a Deus, tudo que é satânico, tudo que agora faz o mundo gemer. E pondo desse modo um fim a todo sofrimento e dor, e estabelece a salvação para o povo de Deus que espera pelo cumprimento das promessas proféticas, essas promessas aqui, as promessas veterotestamentárias. A vinda do reino de Deus é um evento maravilhoso, que se realiza sem contribuição humana, unicamente por iniciativa divina. Claro, o último aqui ele rejeita o conceito, nessa declaração aqui, ele rejeita o conceito pós-milenista de que nós podemos trazer o reino de Deus mediante o nosso esforço humano. O último também aqui ressalta que o discurso da pregação do reino, feita por Cristo, é um discurso escatológico do reino que virá, mas que já se faz presente na irrupção da emergência iminente de que Cristo se faz presente no meio da comunidade pactual. Então, essa linha de entender que o reino de Deus se opõe a tudo que é contrário, Van Groningen vai desenvolver isso no seu livro Revelação Messiânica do Antigo ao Novo Testamento e também no livro da Criação à Consumação. Ele vai dizer que o reino de Deus, ele faz isso, ele chega e destrói o reino parasita. Essa é a perspectiva teológica correta que devemos encarar a questão do reino de Deus. O já e o ainda não do reino é percebido na obra Lucas Atos de forma muito clara. Essa perspectiva do reino faz com que a teologia de Atos seja atrativa em seus contornos mais significativos. E assim o reino de Deus se faz presente como uma realidade agora e futura. Então, veja, eu não estou falando aqui de pré-milenismo, de sensualismo, né? Até porque eu sou um teólogo bíblico e eu não sigo muito as estruturas da sistemática.
amo teologia bíblica é por isso. Mas dentro da teologia bíblica você descobre que o reino de Deus é presente, é agora, nesse momento. Mas também ele é futuro, porque ele é o já e o ainda não escatológico. Mais uma vez eu remeto você, querido aluno, à obra do Huckman, a Bíblia Futuro, que ele vai ter um capítulo que vai tratar o já e o ainda não do reino, que é muito gostoso de ler, vale a pena você ler, na parte que ele vai tratar de escatologia inaugurada, né? Vai ser chamada de escatologia inaugurada. É assim que a gente entende escatologia da inauguração. Cristo ele traz o reino e de maneira muito, muito evidente. Muito bem, seguindo para o fim da nossa aula de hoje, o Evangelho de Lucas como fundamento de Atos dos Apóstolos. Sempre que lermos o livro de Atos dos Apóstolos, devemos lembrar de que este é o segundo volume que Lucas escreveu para Teófilo. Isso pressupõe que a intenção de Lucas, seu autor, era que ambos os livros fossem lidos como uma única obra, ou livros lidos de maneira uníssona, de maneira única, de maneira como uma obra só. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Nós estamos trabalhando na tradução de um projeto de artigo sobre interpretação do Pentateuco, e aí eu quero lembrar também, quando você estuda o Pentateuco, você deve ler o Pentateuco como um livro só, e não como 5 livros, né? Porque a influência do grego, né, da versão Septuaginta, fez com que a gente olhasse para o Pentateuco como 5 livros, mas o Pentateuco é um livro só. Assim como o livro Atos e Lucas é um livro só, não são 2 livros. A gente chama de 2 volumes, mas é um livro só. O segundo tomo é a continuação do primeiro. Muito bem. Há muitas maneiras com a qual o Evangelho de Lucas nos prepara para a leitura de Atos dos Apóstolos. Entretanto, para os nossos propósitos, nós vamos nos concentrar no tema do reino de Deus que perpassa em ambos os livros. No Evangelho de Lucas, Jesus estabelece o parâmetro e o objetivo para o reino de Deus. Ou seja, ele estabelece qual é o parâmetro. O reino de Deus está em vós, o reino de Deus está no vosso coração, o reino de Deus não vem de visível aparência. Já no livro de Atos, né? E aí aqui, no caso, o reino de Deus ele prepara aí seus apóstolos para que continuem a sua obra após a sua ascensão. Então, Atos é isso. Lucas é isso. Já no livro de Atos, Jesus sobe, ascende aos céus e deixa seus discípulos, guiados pelo Espírito Santo, com a finalidade de estender o seu reino por meio do Evangelho. Veja, Cristo prepara, dá diretrizes do reino, que pregar no reino, por isso que vai dizer a narrativa bíblica, se não me engano em Mateus, vai dizer que ele fica 40 dias ainda ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Nossa, o tema do reino de Deus é um tema muito, muito gritante na teologia do Novo Testamento e a gente precisa pensar nisso, a gente precisa trazer isso para a nossa discussão como teólogos, como acadêmicos, como professores de escola dominical, como professores de teologia mesmo, como alunos de seminário, como pessoas que estamos mergulhando no conhecimento da palavra. Então, quando eu estudo a questão do reino, eu estou estudando o reino de Deus. Né? Então, no livro de Atos, Jesus ascende aos céus exatamente para que os crentes que ficam, os discípulos, eles sejam de fato guiados pelo Espírito Santo com o propósito de aquilatar o reino de Deus por meio de quê? Da pregação do Evangelho. Então, a igreja é vitoriosa nesse sentido de que ela está sempre pregando o Evangelho de Deus. E aí vamos ver aí o paralelo, né, entre Lucas capítulo 24, versos 45 a 53, e Atos capítulo 1, versos de 2 a 12. Aonde um termina, o outro começa. Olha só que coisa interessante. Então lhe abriu o entendimento. Vamos lá, Lucas 24. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eles disse: assim que está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos até o terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora, Atos capítulo 1, versos de 2 a 12. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então, aqui, Lucas ele explica agora o que foi que Jesus fez. Ele deu um mandamento, foi levado.
Estes também, depois de ter padecido, se apresentou, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só, Jesus vai e começa a ensinar sobre o reino de Deus. Muito bem. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha só o batismo com o Espírito novamente. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Mais uma vez, a perspectiva do reino presente. Respondeu-lhe Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Nossa, bacana, isso aqui é aquilo que ele havia dito com palavras mais amplas. Lá ele havia dito com palavras mais sucintas, no capítulo 24, verso 9, capítulo 1 de Atos. Ditas estas coisas, ou ditas as palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. O tema da ascensão aqui presente, né? E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e perguntaram, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então você tem aí o paralelo dos textos apresentando a nós que o tema do reino estava presente tanto em um quanto em outro, e a maneira como Lucas escreve nos indica, nos força a ler tanto Lucas quanto Atos como um livro só, um livro completo sobre essa perspectiva. Mas qual é o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus no Evangelho de Lucas? Em todo o Evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus como aquele que proclama a chegada do reino de Deus. Hermann Heidebos, no seu livro A Vinda do Reino, ou A Chegada do Reino, ou La Vinda del Reino de Deus, que é a obra que estou citando aqui, a versão espanhola, já tem a versão em português, publicada pela Cultura Cristã. A Vinda do Reino de Deus, do Hermann Heidebos. É uma evidência de que o reino tem chegado. Ou seja, quando Jesus proclama a chegada do reino, já é o ato de Cristo proclamar já é uma evidência de que o reino já está presente. Lá em Lucas capítulo 4, versos 43, nós lemos, ele, porém, lhes disse, Jesus falando, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso foi que vim ao mundo, para isso que fui enviado. Aqui Jesus deixa bastante claro a nós que o reino foi, de fato, o motivo de sua proclamação, o governo de Deus, o governo de Cristo, o governo do Messias. Mas adiante, o Senhor Jesus conta uma parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, de 12 a 27. Você leia essa passagem que é bem interessante. Nessa parábola, ele explica que o reino chegaria lentamente, que o reino não seria iminente, como algumas pessoas propõem. Ah, ah, e também aí tem a questão da volta iminente de Cristo e tudo mais, a gente precisa ler mais sobre esse assunto, mas isso numa outra aula, isso num outro curso, isso num outro momento. A maioria dos judeus de seu tempo esperava um reino eminente em toda a sua plenitude. Jesus, porém, ensinou que o seu reino estava sendo implantado com a sua coroação e progredindo ao longo do tempo até o seu progresso. Vejamos as palavras iniciais de Cristo nessa parábola para ter uma noção do que isso significa. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, eles parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, estavam perto de Jerusalém, estavam indo para Jerusalém, então agora Jesus vai tomar o trono, Jesus vai assumir o trono, Jesus vai subir no trono, Jesus vai reinar. Essa era a ideia. Então, disse-lhes, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus, na verdade, quis mostrar que o reino não vem com a visível aparência. Ele foi para uma terra distante, né, com o fim de tomar posse de um reino, mas depois voltar. Então, o reino de Cristo não é o reino visível, né, como se propõe.
mas era um reino que estava dentro de cada uma daquelas pessoas que abraçaram a fé no Senhor. E o reino de Deus está em nós, o reino de Deus é a igreja do Senhor que está proclamando e ensinando esse reino. Os apóstolos como promotores do reino pelo Evangelho. Na noite antes de ser entregue para ser crucificado, Cristo instruiu os seus apóstolos a que levassem a termo a obra de trazer o reino de Deus a este mundo. Isso fica evidente, por exemplo, em Lucas capítulo 22, de 20 até o verso 30. Ele diz, e assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o reino que Cristo traz do Pai agora entrega à igreja. E a igreja ela promove esse reino, a igreja ensina esse reino, a igreja avança com esse reino. Jesus nomeou seus discípulos como líderes e juízes de seu reino. Seu trabalho foi sob a superintendência, a dependência do Espírito Santo. E continuar a partir de onde Jesus parou, proclamando o evangelho do reino e expandindo o reino até ele preencher o mundo. Essa perspectiva é a perspectiva do avanço do reino. Alguns vão tomar isso como escatologicamente como sendo um pós-milenismo. Eu prefiro tomar como o reino inaugurado. O reino está sendo inaugurado progressivamente. E Cristo, no final de todos os tempos, ele estará o reino na sua plenitude, porque ele é Senhor. Observemos também que no Evangelho de Lucas, o reino tornou-se a tarefa principal de Jesus. E o mesmo comissionou os apóstolos para levarem com termo esta obra. O livro de Atos começa justamente onde Lucas termina, conforme nós já vimos acima demonstrado. Atos capítulo 1, versos de 3 a 8 deixa isso muito claro. Os apóstolos desenvolveram a igreja a partir do modelo encontrado em Atos. Ora, se eu olho para Atos dos Apóstolos e vejo a igreja sendo incitada a caminhar para que o reino de Deus se torne evidente, então a igreja, posteriormente a Atos, vai ser exatamente esse modelo que vai prosseguir. E pregar o reino de Deus é o lema presente na vida dos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 28, vamos ver aqui, Atos, capítulo 28, versos 30 a 31, diz assim: Por mais 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez e sem impedimento alguma, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, aquilo que Van Dorn vai chamar de aliança, reino e mediador, aliança é aquilo que Cristo fez e comissionou conosco, pactuou-se conosco. E o reino é aquilo que Cristo nos traz por meio da pregação do Evangelho e Cristo, o mediador pactual, o Messias é apresentado nesse Evangelho. Então eu queria desejar agradecer a você que assistiu a nossa aula de hoje, que Deus possa render graça, fica aí ligadinho aí na nossa plataforma para ter mais informações sobre esse curso de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha entendido a perspectiva do reino, a dinâmica do reino, a necessidade de estudarmos o reino, porque o reino é um dos temas integradores do livro de Atos de maneira muito clara, de maneira muito evidente, como nós vimos na aula de hoje. Que Deus estenda graça e misericórdia sobre cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém.